a evolução da técnica de Freud. O uso da hipnose. Embora Freud tivesse usado a hipnose desde que abriu seu consultório em 1887, ele inicialmente usara a técnica simplesmente para remover sintomas por intermédio da sugestão. Quando encontrou resultados desapontadores, ele mudou para o método catártico, em decorrência do relato de Breuer sobre Anna. Em 1889, no caso de Frau M, pela primeira vez, Freud usou o método catártico de Breuer para o tratamento de uma multiplicidade de queixas histéricas. Tentou remover os sintomas da paciente por meio de um processo de recuperação e verbalização dos sentimentos suprimidos com os quais eles estavam associados. O método veio a ser conhecido como abreação. Freud logo ficou insatisfeito com a abordagem abreativa, ao observar que os benefícios terapêuticos duravam apenas enquanto o paciente mantinha contato com o médico. O relacionamento pessoal com o médico parecia ter maior importância terapêutica do que a técnica hipnótica em si mesma. Sua compreensão do relacionamento médico-paciente foi expandida por meio de um incidente no qual uma de suas pacientes acordou de um transe hipnótico e lançou seus braços ao redor do pescoço de Freud. Experiências como estas, aliadas ao relato de Breuer sobre Anna, levaram Freud a perceber que o apego do paciente ao médico apresentava um componente erótico. No entanto, ao invés de fugir em pânico de tais circunstâncias, como Breuer fizera, Freud investigou-as assim como fez com quaisquer outros fenômenos que indicava no tratamento. Estes primeiros encontros levaram Freud a descobrir a transferência, um conceito que veio a tornar-se a pedra angular da teoria e da técnica psicanalíticas. A transferência significa o deslocamento para o analista de pensamentos, sentimentos e comportamentos originalmente associados às figuras importantes do passado. A descoberta de Freud da transferência contribuiu para o seu abandono da hipnose. Percebeu neste momento que a hipnose ocultava aspectos da transferência, de modo que eles não podiam ser investigados como parte do processo. Entendeu também que a hipnose encorajava o paciente a agradar o hipnotizador, ao invés de aprender sobre as origens dos sintomas. Freud ainda observou que muitos pacientes eram simplesmente refratários à hipnose. O método da concentração e o desenvolvimento da livre associação. Uma das pacientes, particularmente resistente à técnica abreativa hipnótica, era Elizabeth. Freud desenvolveu seu método de concentração como um meio de lidar com a natureza refratária desta paciente. Recordou-se que Bernheim asseverara que todas as lembranças esquecidas podiam ser recordadas conscientemente se o médico fizesse perguntas indutoras e incitasse o paciente a lembrar. Freud pediu à paciente que deitasse em um divã e fechasse os olhos. Solicitou que ela se concentrasse em um sintoma particular e recordasse quaisquer lembranças que pudessem ajudar a entender a origem do mesmo. Freud então pressionava sua mão sobre a testa da paciente e tranquilizava de que ela de fato recordaria lembranças relevantes quando ele indagasse sobre elas. Um grande mérito de Freud é que ele se permitia aprender com seus pacientes. Elizabeth, por exemplo, respondeu ao método da concentração dizendo a Freud: "Eu poderia ter contado isso a você na primeira vez, mas eu achei que era isso que você queria." Freud então modificou sua técnica, sugerindo aos pacientes que simplesmente ignorassem qualquer censura. Quando Elizabeth o repreendeu por interromper o fluxo de pensamentos com suas perguntas, Freud modificou sua técnica novamente, reduzindo a frequência de suas perguntas de modo a não interferir no fluxo natural das associações da paciente. No final da década de 90, Freud já percebera que a técnica da concentração era mais um impedimento do que um facilitador. Abandonara o procedimento de dirigir a atenção do paciente, aplicar pressão sobre a testa, instruí-lo a fechar os olhos e fazer perguntas exploratórias. Ao invés disso, fazia o paciente deitar sobre o divã e dizer o que quer que lhe venha à mente, o método da livre associação, que permanece como uma parte central da técnica psicanalítica atual. Aquilo que chamamos de teoria psicanalítica é, portanto, um corpo de hipóteses a respeito do funcionamento e do desenvolvimento da mente no homem. São, sem dúvida, as mais importantes contribuições que se realizaram até hoje em relação à psicologia humana. Método catártico. O termo catarsis é uma palavra grega que significa purificação, purgação. Breuer e Freud tomam esse termo para designar um método de psicoterapia em que o efeito terapêutico procurado é uma purgação, catarsis, uma descarga adequada dos afetos patogênicos.
O tratamento permite ao sujeito evocar e até reviver os acontecimentos traumáticos a que estes afetos estão ligados.